Sabe qual é o maior problema das redes sociais hoje em dia? É ver todo mundo só no topo, só alcançando o sucesso. Isso não é sobre inveja, não, mas é sobre como a gente vê a vida hoje em dia. Eu não digo nem só das pessoas, mas a nossa também. A gente se compara muito, né? E as redes sociais, elas ensinam a gente só ver ali a conquista, só ver realmente o topo onde as pessoas chegaram. Mas aí a gente esquece que teve um caminho, que teve um processo. E com tudo isso, a gente acaba se comparando tanto, né? Eu falo a gente porque eu me coloco nesse lugar também. A gente olha ali a pessoa conquistando algo ou só fazendo coisas legais e a gente acaba aqui se comparando sem parar para pensar que teve um processo, que no meio do caminho tiveram portas fechadas, que obstáculos aconteceram, que coisas deram errado, mas a gente não para pensar naquilo. E a gente só pensa ali que deu certo. A gente viu a pessoa bem, feliz, no topo, com sucesso. E isso nos faz pensar que a gente é fracassado. E eu falo isso não só por... Hoje eu tenho 40 anos e às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus, eu tenho 40 anos e o que foi que eu fiz e o que aconteceu? E a gente acaba realmente esquecendo que é um processo. Mas eu vejo pessoas muito mais jovens que eu com esse mesmo pensamento. Ou seja, a gente tá focando somente no final, né? A gente esquece que ali tem uma vida inteira para viver, que a gente tem caminhos a percorrer, a seguir, obstáculos vão acontecer, coisas ruins vão acontecer, essa é a vida. Nem tudo é só tão bom assim. Mas a impressão que eu realmente tenho é que a gente se sente atrasado o tempo todo, pensando que não conquistou nada, porque a gente não conseguiu ali postar o final, né? Sendo que a gente ainda tá no nosso processo. Não é só sobre postar, a vida não é só sobre rede social. Tem um outro vídeo meu aqui que eu falo assim, que a vida não é esse Instagram todo, e realmente não é, né? É uma maquiagem da nossa vida. A gente deixou de ver a vida assim, no simples, como realmente ela é. Ter rotina, viver todo dia. Tem dia que você não tá motivada, tem dia que você não quer fazer alguma coisa, mas ali, aquele mundo da rede social faz você pensar, faz a gente pensar que a gente precisa dar conta de tudo o tempo todo. E eu me pego muito nisso também, então eu sempre falo que tudo que falo pra vocês é o que eu realmente sinto, são assuntos da vida real. E muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, né? E quer cuidar da casa, e trabalhar, e bater todas as metas do dia, e comer saudável, e se exercitar, e se arrumar. Às vezes não dá. A vida real não é isso. Não é essa maquiagem. É uma vida simples, leve. Eu lembro de que quando eu era criança, a vida era tão simples quando não existia internet ainda, né? Embora a internet facilite muito a vida da gente para mil coisas, a gente passou a viver de uma forma diferente, né? Eu me lembro, como eu tava falando, que quando eu era criança, era tudo tão leve. Eram coisas simples que aconteciam, mas a gente tinha uma paz, assim, sabe? Me lembro da minha avó acordando, cuidando da casa, e sem se comparar a ninguém, sem sentir inveja, ou sem querer estar o tempo todo ali no processo, sabe? Da minha mãe mesmo, acordar, trabalhar, cuidar de mim, enfim, de coisas simples, gente, que hoje em dia parece que perderam um pouco a importância, né? E hoje em dia a gente tá querendo o tempo todo ali essa competição. Não existe mais aquela simplicidade, né? Não existe mais aquela simplicidade. E a gente tá nessa busca incessante de querer chegar no topo, de alcançar o sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o topo? O que às vezes é o sucesso pra mim, pode não ser pra você, ou vice-versa, né? Mas a gente tá sempre ali naquela busca constante, incansável, porque a gente quer chegar em algum lugar. Mas que lugar? Às vezes eu me pego pensando, né? Meu Deus, eu preciso fazer dar certo, nananana. Mas o quê? O que é que eu preciso fazer dar certo? Sabe assim, eu sei que a gente tem um sonho, a gente tem um propósito na vida, mas é como se a gente estivesse lutando o tempo todo ali contra a maré e tentando chegar em algum lugar que a gente ainda não entendeu, que é só um processo, que todo mundo vai percorrer um caminho e que não adianta a gente tentar correr, a gente querer ser melhor que o outro. Vocês conseguem me entender? Às vezes me passa essas dúvidas, essas coisas na cabeça que eu fico, meu Deus, será que eu sou meio doida? Mas a gente
tem essa mania de ver só o sucesso de todo mundo, que às vezes nem foi tão sucesso assim, foi um instante ali que a pessoa postou, mas por conta daquilo a gente se compara por uma vida e na maioria das vezes a gente nem se dá conta de que viver assim do jeito que a gente tá fazendo, indo um passo de cada vez, essa é a grande vitória da nossa vida. Às vezes a gente nem se dá conta de que viver um dia após o outro e viver pequenos detalhes são a nossa maior riqueza, sabe? É um processo e não é uma lei, não é uma obrigatoriedade, você precisa vencer. A gente só precisa viver e a gente se esquece tanto disso, né? E eu falo realmente, porque eu sei que outras pessoas talvez pensem como eu também. E eu tô sempre pensando isso. Fico, ai meu Deus do céu, não cheguei a lugar nenhum ainda. Eu não tô no topo. Mas pra que o topo? Aí tem horas que eu fico, mas pra que o topo? Né? Foi como eu falei, é claro que a gente tem nossos sonhos, a gente quer alcançar. Eu tenho vários objetivos a conquistar. E eu realmente precisei parar e pensar, calma, peraí, você não tá no mesmo processo que todo mundo, sabe? Não importa se eu tenho 40, 30, 50 anos, é o meu processo, é o meu caminho. Ok, tem várias pessoas que já estão lá, né? Mas cada um tem a sua vida. Às vezes não aconteceu assim, né? A vida da pessoa ela não chegou nesse topo de um dia pro outro. Então a gente se compara muito, né? E quer viver coisas extraordinárias e se cobra. E eu sou uma fracassada, eu não consegui chegar em lugar nenhum. Ou você também deve pensar isso. Mas vamos com calma. Eu tive que parar pra refletir que eu quero sim alcançar os meus objetivos e eu vou, mas é no meu tempo, é do meu jeito, não é com pressa, não é me comparando. E nós não somos fracassados, derrotados, nós não estamos atrasados, tá? Você não tá atrasado também. Não pensa assim. Vai no seu tempo, vai no seu ritmo. Não é o que a gente vê, é o que a gente vive, né? Foi o que eu falei, a internet ela é realmente uma maquiagem e a gente tá querendo o tempo todo se comparar. E é tão raro a gente ver alguém postando as derrotas, né? Vendo a pessoa mostrar que não deu certo. É muito raro disso acontecer. Isso realmente faz com que a gente tenha essa ilusão de que a vida tá muito fácil. De que a gente só precisa vencer, mas que a gente que tá fazendo alguma coisa de errado, né? Viver também é uma riqueza, né? Poder viver cada dia. Enfim, vamos dar mais valor à nossa vida, ao nosso processo. Saber que coisas ruins também vão acontecer e que a gente também não vai lá mostrar. E talvez a gente só esteja vivendo uma parte do processo que ninguém mostra, sabe? Que ninguém deixa ali aparente pra você ver. Então, a reflexão que fica continua. Vamos continuar. Eu continuo daqui, você continua daí e vai dar certo. Uma hora o resultado vai chegar. E esse foi mais um pensamento aí da minha vida real que eu gosto de vir compartilhar com você. Pra ver aí que eu não tô sozinha, que a gente tá pensando igual. Então se você já teve esse sentimento aí, esse pensamento de que tá ficando pra trás, de que tá atrasado, me conta aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.